Hello, listeners! Eu sou Carlito Costa e esse é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos, parceria entre a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Education USA. Hoje vamos falar sobre bolsas para cursos de graduação nos Estados Unidos. Para quem não sabe, todas as universidades americanas são pagas, mesmo as públicas, e costumam ser bem caras, ainda mais para estudantes brasileiros. Mas também tem muita oportunidade de bolsa e outras fontes de renda que ajudam muito. Quem explica é o Lucas Denilo, advisor do Education USA em Goiânia. Olá, o meu nome é Lucas Denilo Souza e eu sou advisor, conselheiro educacional do Education USA. O Education USA é uma rede de escritórios que oferecem informações oficiais sobre como se candidatar à graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado nos Estados Unidos. Somos a fonte oficial de informação por termos o apoio do Departamento de Estado, o governo americano. Falaremos hoje um pouquinho sobre Financial Aid, sobre bolsas para graduação nos Estados Unidos. Para se conseguir bolsa para a graduação, é importante antes ter em mente que existem bolsas de mérito e existem bolsas de necessidade financeira. As bolsas de mérito, elas são bolsas que são dadas tendo em mente o potencial acadêmico que a aluna ou o aluno desenvolveu ao longo do ensino médio, entre o 9º e o 3º ano do ensino médio brasileiro. Também pode ser por mérito esportivo, as famosas bolsas de esporte, mérito musical, mérito artístico, dentre outros campos que podem ser desenvolvidos. E tudo isso é demonstrado, por exemplo, mérito acadêmico por meio das notas tiradas na escola do 9º ao 3º ano, ou por meio dos exames padronizados como o SAT, o ACT, diríamos o vestibular dos Estados Unidos, essas provas, e também por meio de provas de inglês como TOEFL ou IELTS, e também atividades acadêmicas que são de destaque, como, por exemplo, Olimpíadas de Matemática, de História, de Biologia, Olimpíada de Astronomia. Todas essas são maneiras de demonstrar mérito. Necessidade financeira, por outro lado, exige que as universidades tenham conhecimento sobre a realidade financeira da família. E, para tanto, é necessário que os alunos, os candidatos e as candidatas enviem o imposto de renda das suas famílias. E isso é feito por meio do site ou da plataforma CSS, em que as pessoas demonstram os detalhes baseados no imposto de renda sobre a sua realidade financeira. Se a família tem propriedades em seus nomes ou não, a quantidade de dinheiro que tem em poupança, em conta corrente, investimento. Tudo isso vai dar auxílio para as universidades calcularem a possibilidade de bolsa. Lembrando que existem universidades que são blind e universidades que são need sensitive, ou seja, existem universidades que não consideram a renda das pessoas, dos seus candidatos, durante o processo de candidatura. Ou seja, independentemente da renda, a universidade quer os candidatos que mais se adequam ao perfil dessas instituições. Já existem, a maior parte das universidades, na verdade, são need sensitive, ou seja, são universidades que vão considerar a renda da família e a capacidade de pagar, porque essas universidades elas querem que as famílias colaborem com uma parte. As bolsas elas variam bastante, então é muito importante olhar cada universidade, cada caso. Existem as bolsas de mérito que podem ser parciais ou totais. Existem as bolsas de necessidade financeira que podem ser parciais ou totais. Eu, particularmente, tive casos de alunos que conseguiram bolsas integrais, por exemplo, em Harvard, ou bolsas bem elevadas em Caltech, mas cada caso é um caso e nós temos de fazer essa análise, e por isso que o importante é que a pessoa, o candidato ou candidata, procure o seu escritório do Education USA mais próximo, para que assim o orientador, a orientadora, preste o melhor auxílio para o caso da graduação, para a pessoa que tem esse sonho e fazer com que ele seja
viável esse sonho de ir para os Estados Unidos. Legal! Esse foi o Lucas Danilo, advisor do Education USA em Goiânia, explicando como você pode tentar uma bolsa para estudar em cursos de graduação de universidades dos Estados Unidos. Este é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos. Todos os episódios estão no mesmo canal do podcast Intercâmbio, no seu aplicativo preferido e também no YouTube. Assine o podcast e não perca os próximos episódios do Educast USA e também do Intercâmbio. Eu sou Carlito Costa e a trilha que você ouve ao fundo é Empty Hearted Man, com a banda 126ers. O Educast USA é uma produção da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em parceria com o Education USA e com a rádio UDESC FM. See you!